Pessoal, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a vitamina B12. Essa vitamina, ela é extremamente importante pra gente, ela é essencial pra nós. E quando nós estamos com falta dessa vitamina, nós temos vários malefícios do nosso corpo. Dentro deles também a origem de algumas disfunções estéticas. E por que eu achei bacana esse tema, né? Porque eu peguei hoje um hemograma onde a paciente estava apresentando hemácias grandes e um dos fatores, uma das causas que leva a pessoa a ter as hemácias, o aumento do tamanho das hemácias, veja bem, não é o aumento do número total de hemácias, é o aumento da célula, a célula fica mais grande. Então, um desses fatores é a deficiência da vitamina B12. E o que é mais interessante nisso é o seguinte, às vezes a gente pega um paciente que tá aí com uma certa carência de vitamina B12 e que se a gente não investigar isso com muito carinho, às vezes passa desapercebido. Por exemplo, o hemograma que eu postei hoje para vocês, a paciente estava com uma hemoglobina, acho que de 13,4, se eu não me engano. Se você for pensar, uma hemoglobina de 13,4 é um paciente que teoricamente está normal, né? Então, assim, a gente não suspeitaria de uma anemia megaloblástica com esse valor de hemoglobina. Só que pela altura da paciente, pela fisionomia da paciente, pelas queixas da paciente, a paciente apresenta sim uma anemia discreta, mas ela apresenta. Porque é uma paciente que relata cansaço, indisposição, falta de concentração, muita preguiça. Então, se a gente vai associar esses fatores, a gente associa sim como uma anemia. Então, quando eu olhei ali para aquele VCM, né, que é onde que me fala o tamanho das hemácias, que eu vi que essas hemácias estão um pouco maior, eu comecei a pensar, nossa, pode ser uma deficiência de vitamina B12, de vitamina B9, de vitamina B6, né, que são as vitaminas do complexo B. Mas se a gente não fizer uma boa anamnese, não conversar com o paciente, juntar informações a mais, isso pode passar desapercebido. Por isso que eu falo que os exames sozinhos, eles não são nada. Agora, os exames sozinhos, junto com uma boa anamnese, eles conseguem nos ajudar bastante, tá? Então, para essa paciente que está apresentando, por exemplo, hemoglobina de 13,4, talvez para ela funcionar melhor, ela precisaria de uma hemoglobina de 14, de 14,5, tá? Talvez até de 15, e por que não, né? E outro fator muito importante que nós temos que pensar, para nós da estética, vamos trazer isso para o nosso universo para ficar mais palpável. Um dos nutrientes que nós precisamos para que a nossa medula produza hemácias são as células vermelhas do sangue, são células responsáveis em levar nutrientes para os nossos tecidos, dentro deles leva também o oxigênio, tá? Quando nós temos uma deficiência aí dessa vitamina, vitamina 12, no caso a 12, né? Tem várias outras, mas hoje em especial eu gostaria de falar sobre a 12. A nossa medula ela acaba liberando hemácias de tamanho maior. E uma hemácia de tamanho maior não significa que cabe mais hemoglobina. Uma hemácia de tamanho maior não significa que vai levar mais oxigênio. Não. Uma hemácia de tamanho maior está me passando a informação de que aquela medula, por algum motivo, está precisando liberar hemácias grandes. Então, ela está liberando hemácias defeituosas, tá? E aí, quando nós temos uma hemácia defeituosa, a nossa oxigenação, ela acaba ficando defeituosa também, um pouco mais lenta, tá? Então, a paciente que eu quero discutir com vocês, eu queria até ter discutido mais, né, lá nos stories hoje sobre essa paciente, mas eu acabei não conseguindo parar para poder
discutir todo o caso. Então eu comecei a apresentar para vocês lá nos stories algumas indicações, algumas coisas que eu colhi da paciente. E aí eu até perguntei para vocês, tem alguma pergunta aí na anamnese que faltou, que é importante eu ter feito? Tem alguma associação, algum exame que eu deveria ter solicitado? Por quê? Porque veja bem, a minha paciente, ela apresenta um nível de flacidez muito exagerado. Eu achei exagerado. Por quê? Porque quando você pega uma paciente, por exemplo, que ela já teve uma obesidade, teve um sobrepeso, né? E essa paciente perde aí, faz um regime, uma dieta, enfim, perde peso rápido, normalmente o corpo responde com uma flacidez. Então a gente pode pegar flacidezes, inclusive, até mais acentuada do que a que eu postei hoje nos stories, mas normalmente o paciente acompanha aí de um histórico que era um pouquinho mais gordo e perdeu peso. Essa minha paciente, ela relata, eu até gosto de falar SIG, né, segundo as informações colhidas. E por que eu falo sempre o SIG, né? Porque eu estou passando uma informação baseado no que o paciente me falou. Então eu tenho que acreditar nisso. Então, como é uma paciente que ela não teve aí sobrepeso, para mim, aos meus olhos, a flacidez que ela está apresentando é muita. Eu achei exagerado pro tipo de idade dela. Por quê? Porque uma paciente de 47 anos é uma paciente que ela ainda está menstruando, é uma paciente que ainda está produzindo os hormônios sexuais, então, teoricamente, ela não entrou em declínio hormonal a tal ponto de fazer com que ela tenha essa flacidez considerável por causa dos hormônios. Então, não tem, ela ainda menstrua, então, teoricamente, ela tem esses hormônios funcionando. É uma paciente que não tem aí, não veio de uma perda de peso, né, muito acentuada, e tá apresentando aí essa flacidez. Então, quando eu vi isso, o que eu tinha dela naquele primeiro momento? No primeiro momento eu tinha somente o hemograma. E por que normalmente eu tenho só o hemograma? Porque pacientes que passam comigo pela primeira vez e pacientes que não têm convênio, pacientes que vão fazer exames pelo particular, eu normalmente peço somente um hemograma para fazer esse primeiro contato, para poder fazer esse conhecimento de território, tá? Até que nós temos que ter um pouco de bom senso nisso. Se o paciente vem para mim a primeira vez, não me conhece ainda direito, não conhece as minhas habilidades, não conhece os meus serviços, não conhece as minhas entregas. Então é um paciente que já veio com alguma desconfiança, já passou em outros profissionais, já veio com um histórico, né? E aí, de repente, se nessa anamnese eu solicito muitos exames, eu posso talvez assustar o paciente, né? Então, nós temos que pedir os exames para a gente conseguir investigar melhor, até para a gente saber qual que é a causa e saber orientar o paciente. Mas nós não podemos assustar o paciente. Por quê? Porque a gente precisa que o paciente permaneça conosco, que feche protocolos e que nos pague, não é verdade? Afinal de contas, a gente vive disso. Então, quando o paciente vem para mim nesse primeiro contato, que não tem convênio, eu peço somente um hemograma. Agora, se o paciente tiver convênio, aí se tiver convênio, gente, as coisas mudam um pouco, porque o paciente não vai ter custo com os exames, uma vez que ele já paga convênio. Então, aí eu consigo pedir todos os exames que eu quero de uma única vez, tá? Agora, pelo particular, nós temos que ir palpando o paciente, sentindo o paciente, adquirindo a confiança do paciente para a gente ir poder galgando espaço, tá? Então, essa paciente eu solicitei o hemograma. De cara, eu percebi ali que as hemácias dessa paciente estão grandes, né? Então, me chamou a atenção aí as deficiências aí do complexo B. E olha que interessante, gente, vamos aqui por mim. Essa paciente, ela apresenta muita flacidez. E aí, o que eu tinha que ter perguntado para ela? Se ela é vegana, se ela é vegetariana, né? Por quê? Porque a flacidez, pacientes que têm aí uma origem vegana, que são vegetarianos, que não comem carne, que não tem proteína animal, são pacientes que normalmente têm uma tendência a adquirir essa flacidez muito precocemente.
Se vocês observarem pessoas da mesma idade, uma é vegana ou vegetariana, tá bom? E a outra não é. A pessoa que não se alimenta de carne, ela tem a pele mais envelhecida do que a outra pessoa que alimenta de carne, se você comparar a mesma pessoa com a mesma idade, tá? Essa paciente da flacidez, ela é uma paciente que ela é vegana. Então já me baixa aquele alerta assim, nossa, então falta proteína de origem animal para produzir colágeno e elastina, certo? Certo, beleza. Mas aí eu pedi o hemograma e o hemograma veio com deficiência de B12. Qual que é a importância aí da B12? Vamos entender isso aí pra gente. A B12, ela é uma vitamina que a gente precisa para produzir hemácias, igual eu expliquei para vocês. Dentro das hemácias a gente tem a hemoglobina que carrega o oxigênio que leva para todos os tecidos, certo? Porém, depois que foi feito lá o projeto Genoma em 2003, esse projeto ele descobriu que 30 a 33% da população apresenta um polimorfismo genético que faz com que não consiga metabolizar a vitamina B12 de forma que ela fica utilizável pelo nosso corpo. A vitamina B12 ela não está na carne, tá? Então, por mais que essa paciente seja vegetariana e ela não come carne, tudo bem, não tem problema, porque a vitamina B12 ela tá rica nos vegetais. Então, essa paciente, se ela tivesse uma alimentação rica em vegetais, talvez ela teria suprido a necessidade da B12. Então, entenda uma coisa, a flacidez dela está muito mais associada à falta de proteína animal, tá? O B12 não é pela carne, então são duas coisas diferentes que eu estou apresentando para vocês, tá? Mas aí, vamos seguir aqui pela B12. Devido a essa porcentagem alta que a população tem de polimorfismo genético e não consegue converter a B12, por mais que a pessoa às vezes ela faça uma alimentação, às vezes ela não consegue aproveitar o suficiente essa vitamina B12 para ser o necessário. E aí o paciente começa a vir a desenvolver ao longo do tempo essa anemia megaloblástica. Esse nome megaloblástico parece ser assim até um nome de outro mundo, né? Alguma coisa assustadora. Mas não, mega por quê? De grande. Por que grande? Porque as hemácias ficam maiores, tá? Então, por isso que a gente dá esse nome de megaloblástico, mega, tá? Quando a paciente tem uma anemia por causa de qualquer coisa, que seja uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia por deficiência de B12, B9, ou uma anemia porque o paciente perdeu sangue, tá? Ou por doenças genéticas, enfim, nós temos vários tipos de anemia. Quando o paciente tem essa deficiência de hemoglobina, ele tem uma entrega menor de oxigenação. Então, o tecido ou os tecidos do paciente, ele acaba ficando mais vulnerável a entrar em apóxia, a não receber oxigênio de forma satisfatória. Então, ajuda a potencializar isso. Então, vamos lá. Não come carne, não tenho proteína. Se não tenho proteína, eu não tenho como formar novos colágenos para reintegrar a pele. Um fator. Se eu tenho deficiência de oxigenação, eu tenho mais um agravante para fazer com que esse colágeno fique forte, exista, aconteça, produza. Para a gente produzir colágeno, nós precisamos de ter vitamina C, ferro e nós temos que ter oxigênio. Se nós não temos oxigênio, a gente tem uma deficiência de colágeno, tá? E aí, um outro fator que eu quero falar com vocês é o seguinte. A vitamina B12, ela participa do nosso ciclo de metilação. Parece ser muito tenebroso isso, mas o ciclo de metilação é um ciclo que acontece dentro do nosso corpo para que a gente tenha o melhor funcionamento do nosso metabolismo, o melhor funcionamento de nossas células. A pessoa, quando ela não está metilando de forma satisfatória,
a gente começa aí a ter o aumento de uma substância que chama homocisteína. Essa homocisteína, ela é importante para a gente também, numa certa concentração, e ela faz parte desse ciclo de metilação. E onde que entra aí a B12? A B12 pega a metionina e transforma em homocisteína. E pega a homocisteína e transforma em metionina. Então, isso é um ciclo. Metionina que vira homocisteína que volta a ser metionina novamente. Então, isso é um ciclo e é um ciclo fisiológico. O nosso corpo precisa que esse ciclo aconteça para que o nosso metabolismo funcione bem. Quando nós temos deficiência de vitamina B12 ou quando o paciente tem esse polimorfismo genético e não consegue converter a vitamina B12 de uma forma que o corpo consiga utilizar, nós começamos a aumentar a concentração de homocisteína no nosso corpo. E essa homocisteína, ela faz o que? Ela começa a lesionar os vasos sanguíneos. E uma vez que os nossos vasos sanguíneos, eles já estão acometidos, já estão sensíveis, fragilizados, a gente aumenta a inflamação subclínica. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas essa paciente está apresentando 9.000 e poucos de leucócito. Isso é muito. Aí assim, nossa, Jules, isso é por causa da vitamina B12? É isso que está causando flacidez? Entenda, é um ciclo, tá? Eu vou solicitar outros exames dessa paciente? Sim, já solicitei. Mas entenda uma coisa, a importância da B12. E por que eu queria bater esse papo com vocês específico sobre a B12? Porque não resolve você suplementar o seu paciente de B12. Você precisa de saber se o seu paciente está metilando ou não para saber qual tipo de B12 que você dá para o seu paciente. Se você começar a suplementar o seu paciente sem saber se esse ciclo está acontecendo, você vai acumular B12 no seu paciente e ele não vai utilizar isso. Então, você vai estar achando que está suplementando o seu paciente de uma forma correta e que com certeza vai ajudar a produzir mais hemácias, vai ajudar a produzir mais hemoglobina, vai ajudar a oxigenar e vai reduzir a inflamação do paciente, sendo que, na verdade, você pode estar mascarando algo. Por quê? Porque se você dá a vitamina B12 na forma de cobalamina e esse paciente não consegue metilar, você pensa assim, estou fazendo o caminho certo, mas não está, porque não está sendo funcional, não está sendo utilizada pelo corpo. Então a gente aumenta aí a homocisteína. E a homocisteína desencadeia uma inflamação. Inflamação, o que faz uma inflamação? Ela degrada o nosso colágeno, ela degrada as nossas fibras de elastina. Então, isso faz com que o paciente tenha uma flacidez muito mais acentuada. E olha o azar, é vegano, tá inflamado, tem deficiência de B12. Então, isso facilita com que a paciente tenha muita flacidez. Então, para mim, aos meus olhos, fica muito claro quando eu pego um paciente que tem esse histórico, que eu coleto essas informações na anamnese. Então, por que é muito interessante que a gente saiba associar os exames de acordo com o que a gente está coletando em anamnese? Eu não saberia explicar para a paciente o porquê que ela é uma paciente tão jovem, apresentando uma flacidez. Tão jovem não, gente, ela não é tão jovem, né? Mas é jovem. Uma paciente jovem apresentando uma flacidez daquele nível. Aí você começa a juntar os quebra-cabeça. Ok, não come carne, falta proteína para colágeno. O hemograma me mostra que falta B12. Se falta B12, a homocisteína está alta. Homocisteína alta inflama os vasos sanguíneos. Vaso sanguíneo inflamado aumenta a inflamação subclínica. A inflamação subclínica degrada colágeno. Aí agora, onde que eu quero chegar? Como que eu vou conseguir proporcionar para essa paciente um resultado eficaz para o tratamento de flacidez?
a primeira coisa que eu preciso fazer é desinflamar essa paciente. Mas antes de desinflamar essa paciente, eu preciso solicitar os marcadores inflamatórios dessa paciente, outros marcadores inflamatórios, para quê? Para que eu saiba a gravidade e a extensão dessa inflamação subclínica. Por quê? Eu quero saber se essa paciente já está tão inflamada a ponto de ter acometido a tireoide. Eu quero saber se as articulações dessa paciente já também está inflamada. Eu quero saber se essa paciente já entrou em um quadro de resistência à insulina, porque a resistência à insulina, ela é uma das origens dela, é o paciente ter uma inflamação. E essa inflamação faz com que a insulina tenha dificuldades de anexar, de grudar, de encaixar no seu receptor. Então, se a insulina não encaixa no seu receptor, a paciente teoricamente se torna resistente à insulina. E isso faz com que ela vira diabética. Se ela fica diabética, ela aumenta a glicação. Se aumenta a glicação, aumenta o estresse oxidativo. Consequentemente, a paciente envelhece cada vez mais e, consequentemente, eu tenho mais degradação de colágenos, fibras de elastina e me dá mais flacidez. Então, entendeu todo o ciclo? Então, assim, para eu conseguir tratar essa flacidez de uma forma eficaz, eu preciso de ter conhecimento da gravidade dessa inflamação, tá? Por isso que eu tenho que solicitar outros exames complementares para eu verificar a nível que isso está. E quando eu tiver essas informações, eu vou ter que ir recuperando o sistema, recuperando cada órgão, recuperando a tireoide, desinflamando os vasos, recuperando esse paciente, se ele já entrou aí uma resistência à insulina, recuperando isso, revertendo isso. Aos poucos eu vou desinflamando, limpando todo o sistema. Aí sim, quando eu conseguir melhorar essa inflamação subclínica do paciente, aí eu tenho recursos para que essa paciente responda aos meus estímulos de flacidez. Eu tenho que suplementar essa paciente também de B12. E é engraçado que a B12, o valor de referência de B12 vai entre 199 a 900 e pouco. Não tenho certeza de cabeça quanto que é isso. Então, tem pacientes que às vezes tem uma B12 de 500 e aparentemente funciona bem. Mas tem pacientes que têm uma B12 de 600 e que não funciona tão bem. Então, eu preciso de elevar as concentrações desse B12 dessa paciente de acordo com cada necessidade dela. O que o paciente vai relatar para mim? Quais são aí alguns sinais que essa paciente relata para mim? Para eu ter... Por que eu gosto de falar sobre isso com vocês? Sobre esses sinais? Para vocês irem fazendo essas perguntas para os pacientes e potencializando aí as suas informações. Então, o paciente que tem deficiência de B12, quando eu falo deficiência de B12, é assim, é um paciente que não está usufruindo da B12. Por quê? Porque às vezes você dosa a B12 desse paciente e essa B12 pode estar alta na corrente sanguínea. Mas o fato dessa B12 estar alta não significa que ela está sendo funcional, porque meu paciente pode ter polimorfismo, conforme eu te contei. Então, eu preciso de dosar essa B12, eu preciso de associar isso com a homocisteína do meu paciente, preciso associar isso com o tamanho das hemácias que meu paciente está tendo, mais os sinais e sintomas que esse meu paciente vai apresentar. Eu anotei aqui 7 sinais importantes para a gente pensar. Primeiro deles é a anemia. Então, você vai verificar aí no hemograma desse paciente se esse paciente já está em um quadro anêmico ou não. Quais que são os sintomas que um paciente apresenta, um paciente anêmico apresenta? Cansaço, indisposição, fraqueza. É um paciente que você vai falar assim, ó, você faz atividade física? Faço. Você cansa muito? Canso. Nossa, eu vou subir as escadas do meu prédio e eu já chego lá em cima ofegante. Sabe, eu preciso correr um pouquinho mais, eu já fico cansada. É um paciente que vai relatar para você
que não tem concentração. E aí a gente tem dois motivos dessa falta de concentração. Primeiro é a falta de oxigenação suficiente. E o segundo é que a B12, nós precisamos da B12 para a gente conseguir formar melhor os nossos neurônios, a nossa mielina, aquela proteção dos neurônios. De uma forma muito grosseira, para que você entenda, imagina assim. Pensa que os nossos neurônios são como se fosse um fio de energia, um cabo de energia. Esse cabo de energia, ele precisa estar encapado. Para quê? Para não perder energia pelo meio do caminho, certo? E para que outras coisas não roubem essa energia. Então, esse cabo tem que estar encapado. Então, os nossos neurônios é a mesma coisa. Os nossos neurônios, eles precisam de estar encapados, e no caso é com essa camada de mielina, para quê? Para proteger isso, tá? Quando nós temos deficiência de B12, essa proteção de mielina, ela fica deficiente. Então, o paciente, a passagem de informação dos neurônios, ela é perdida. Então, o paciente, ele perde a concentração, ele perde o raciocínio lógico. É um paciente que não consegue ter uma energia criativa, tipo assim, ele não fica produtivo. É aquele paciente que fala assim, eu tenho X coisas para fazer hoje importante. E ele se perde naquilo e acaba fazendo nada o dia inteiro. Por causa desses neurônios, por causa dessa mielina que está em deficiência, tá? Então, se o paciente falar para você assim, tô cansado, tô indisposto e eu não tenho concentração, sabe assim, eu tô vendo uma novela e eu me disperso na novela, eu tô lendo um livro, um capítulo e eu esqueci o que passou naquele parágrafo, isso são sinais de que o paciente pode estar tendo aí uma deficiência de B12. Outra coisa, aquela visão borrada. Sabe quando o paciente fala assim, nossa, eu tenho que me concentrar muito para que os meus olhos consigam enxergar com mais nitidez, porque de vez em quando a minha vista fica borrada. E também isso justifica também a oxigenação e principalmente a mielina, os neurônios ali, né? Os nossos neurotransmissores, eles estão com deficiência, porque para que nossos canais ópticos eles tenham passa essa interpretação da visão, a gente tem que ter esses neurotransmissores ativo e numa velocidade muito rápida, porque os nossos olhos são muito rápidos, tá? Outra coisa são aftas. Sabe esses pacientes que tem muita afta, que tudo que acontece, comi um abacaxi, estourou trocentas aftas, eu fiz não sei o que, estourou bastante afta. O paciente que constantemente ele está reclamando de aftas, pode ser um sinal de deficiência de B12. Então, quando você tem acesso a essas informações, você tem que saber coletar na anamnese do paciente coisas que vão complementando, tá? Então, tipo assim, pergunta se o seu paciente tem uma concentração legal, pergunta se o seu paciente tem aí as vistas às vezes embaçadas, se tem muita afta, tudo isso é interessante. Outra coisa que eu anotei aqui para vocês também, mente confusa e esquecimento. Sabe aquela pessoa que tá te contando um caso e que de repente, nossa, esqueci. Claro que isso aconteceu uma vez ou outra, isso é normal. Quem é que nunca começou a contar um assunto e se perdeu aí no raciocínio, certo? Agora, se isso começa a acontecer com muita frequência, é sinal de cérebro preguiçoso. E por que ele tá preguiçoso? Por causa da B12, tá? Então, fica atento a isso. Outra coisa, dormência nas extremidades. Se o paciente começa a falar para você assim, nossa, minha perna fica dormente com muita facilidade, eu sinto as pontas dos meus dedos meio que frias e dormentes, as pontas dos dedos do pé principalmente, é um sinal de deficiência de B12. Taquicardíaco. Paciente que tem taquicardíaco, pode ser também deficiência de B12. Por que pode ser? Porque não é somente isso que causa o taque cardíaco. Mas se você juntar todas essas informações que eu estou passando para você, você vai fechando o quebra-cabeça. E taque cardíaco por quê? Porque a gente necessita que o nosso coração receba constantemente informações
neurotransmissoras para que ele bata. E de repente, se isso não está acontecendo de uma forma eficaz, o paciente pode ter aí essas oscilações cardíacas, tá? Fadiga e cansaço por causa da anemia, né? E aí, olha só que interessante. Todas as nossas células, para que elas funcionem perfeitamente, nós precisamos que as organelas funcionem. Dentro dessas organelas, uma que é muito especial para a gente é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável em produzir energia, em sintetizar energia. E através dessa energia que é gerada pela mitocôndria, é que o nosso corpo funciona. Quando nós não temos B12 ou quando nós não temos B12 de forma satisfatória, nós não estamos dando o combustível essencial para a mitocôndria trabalhar. Então a mitocôndria, ela começa a ficar preguiçosa. Então se ela fica preguiçosa, ela não está conseguindo gerar energia de forma satisfatória para aquele corpo, para aquele organismo. Todas as nossas células precisam de ter B12 para que aconteça o ciclo de mitose, para que elas consigam funcionar, para que elas consigam passar o recado que elas têm que passar. Se o paciente então não tem B12, a mitose dessa célula, a mitocôndria dessa célula, ela fica lenta. Agora vamos juntar aqui as peças comigo. Uma paciente que não come carne, uma paciente que está com deficiência de B12, uma paciente que tem muita flacidez e que consequentemente tem uma mitocôndria que não está funcionando perfeitamente. Consegue entender que tudo isso são fatores, são agravantes para essa paciente estar passando pelo envelhecimento precoce? E se eu não for recuperando todos esses estragos, a paciente não vai responder bem ao meu processo de flacidez? E quando eu falo responder bem, gente, é o seguinte: nós temos hoje esses aparelhos muito maravilhosos no mercado. Então esses aparelhos, né, não sei a conduta que vocês vão usar, a minha intenção nunca é discutir com vocês manobras técnicas, tá? Porque cada um tem um aparelho e nós temos que usar de acordo com o que nós temos e entregar o melhor resultado, o melhor tratamento, correto? Então eu não quero discutir aqui com vocês protocolos. Eu quero só que vocês entendam o seguinte: o que justifica que às vezes um paciente responde melhor a um tratamento e a outra não responde? Se o paciente tiver todas essas disfunções metabólicas e você der um estímulo para o corpo dessa paciente, estimular colágeno, fibras de elastina, regenerar tecidos para que a pele fique mais bonita, que fique com mais elasticidade, se essa paciente está faltando essa matéria-prima, ela pode receber esse estímulo e às vezes até dar uma acordadazinha. Só que ela não tem nutrientes, ela não tem recursos, matéria-prima para continuar esse processo. Então a paciente volta a ter a flacidez. O que eu quero dizer? Que você pode fazer um procedimento bacana, um protocolo bacana, usar recursos bons e marcar a paciente para vê-la depois de, 10, 15 dias. Quando essa paciente retorna, pode ser que você olhe para ela e fale assim: nossa, que bacana, tá começando a responder, então tudo bem, tô no caminho certo. Aí de repente essa paciente volta e ela tá pior do que quando ela veio no primeiro dia, ou até igual. Aí você fala assim: nossa, mas o que tá acontecendo? Era para estar melhorando. Eu já fiz 2 sessões, 3 sessões, o resultado era para ficar acumulando e tá melhor. E de repente a paciente volta pior. Por quê? Isso não é culpa sua, não foi você que errou o protocolo. Mas acaba sendo culpa sua porque você não soube investigar a real causa daquela flacidez do paciente. E se você não soube detectar qual que é a real causa, você não remove a causa. Não remove a causa, o procedimento que você está fazendo é paliativo, não é efetivo.
Então, onde que as pessoas erram muito? As pessoas erram em não saber avaliar a causa. E é por isso que eu defendo a bandeira que vocês precisam usar os exames laboratoriais. Mas os exames laboratoriais, para que ele seja usado de forma que te agregue valor, você precisa saber interpretar esses exames e ver o que eles querem te dizer de acordo com cada paciente. Porque pegar um exame, olhar se ele está dentro ou está fora do valor de referência, qualquer um faz. E tem mais. Por mais que vocês tenham acesso a todos os valores ideais que eu disponibilizo, por exemplo, dentro do meu curso, você pegar e olhar se está dentro ou se está fora dos valores ideais, também qualquer um faz. O que você tem que saber? Associar isso, interpretar isso. Qual que é a informação que esse exame está me passando? Por exemplo, uma hemoglobina feminina, eu gosto dela, os valores ideais dela normalmente são aí entre 13,5 a 15 alguma coisa. Essa paciente que nós estamos hoje discutindo, ela está com uma hemoglobina, se eu não estou enganada, de 13,4. Mas vamos pensar que ela esteja com 13,5, que é o valor básico, aí o valor ideal. A literatura fala que o valor ideal é a partir de 13,5, mas 13,5 para essa minha paciente não está satisfatório. Para essa minha paciente, ela precisaria de ter uma hemoglobina mais alta. Então, gente, não é simplesmente você pegar e fazer igual o robozinho, está dentro ou está fora dos valores ideais, muito mais se está dentro ou fora dos valores de referência. Já disse que o valor de referência não serve para nós, tá? Mas não é simplesmente olhar, é saber entender o recado. E para entender o recado, não é tão simples assim. Nós estamos há 40 minutos conversando para eu tentar explicar para você a importância de uma B12 e o porquê que essa minha paciente de flacidez me suspeitou a B12. O porquê que nesse caso a B12 dela é importante e o porquê que eu preciso reparar. E outra, tem que saber suplementar. Eu não ensino vocês a achar o problema e resolver o problema. É isso que vai fazer com que a gente se destaque. É isso que vai fazer com que o paciente olhe pra gente e enxergue a gente como um bom profissional, como um profissional mais capacitado, mais qualificado, mais coerente. É isso que vai fazer com que você possa, inclusive, cobrar mais caro nos seus procedimentos. Saber resolver o problema. Por quê? Porque quem ganha o mérito, quem ganha o troféu joinha, quem ganha o mérito mesmo, é quem resolveu e não quem achou o problema. Achar o problema é tudo bem, mas e resolver o problema? O que resolve você me falar do problema que eu tenho e não me apresentar alternativas para reparar e para resolver o problema? Nada. Então, o que eu faço? Eu ensino vocês a achar o problema do paciente utilizando os exames laboratoriais. E eu ensino vocês a resolver o problema para que você se torne esse profissional completo, esse profissional que tenha todo o mérito, tá? Então, quando você for pensar em suplementar uma vitamina B12 do paciente, não é simplesmente suplementar. Você tem que verificar se esse paciente converte a B12 de uma forma metilada ou não. Se o paciente não converte, você precisa de oferecer recursos para ele, para que ele tenha essa B12 de forma já íntegra, de forma que ele faça uso. Tudo bem? Então, por isso que é importante entender tudo isso. E aí, para finalizar, então, o que mais que eu pedi aí dessa paciente para me ajudar? Eu pedi o perfil inflamatório dessa paciente. Consequentemente, eu também pedi o perfil glicêmico dela, porque eu sempre vou... gente, sempre que um paciente estiver muito inflamado, eu vou pedir o perfil glicêmico. Porque pacientes inflamados, eles tendem a evoluir para uma resistência à insulina, para um pré-diabético.
Então eu preciso de saber a que nível, a que grau esse paciente já está. Por quê? Porque se esse paciente já evoluiu para uma resistência à insulina, ele vai ser um paciente glicado. Paciente glicado, ele tem o que? Mais degradação de colágeno e elastina, mais envelhecimento precoce. Então, eu preciso te pedir isso também. Por fim, eu também pedi a avaliação de perfil de tireoide para verificar se essa paciente já está apresentando ou não algum distúrbio hormonal decorrente aí desses leucócitos aumentados. E não poderia nunca jamais esquecer da homocisteína. Sempre que eu suspeitar que esse meu paciente está com deficiências de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12, eu preciso de associar isso com a homocisteína. Agora, do que resolve você pedir uma homocisteína se você não souber qual é a importância dela, o que ela quer te contar, o que ela quer te informar, certo? Então, gente, antes de vocês se preocuparem com quais que são os valores ideais, quais que são os valores de referência, tenta entender o porquê. São os porquês, são ter as respostas dos porquês que vai te diferenciar aí no mercado. E todos os meus conteúdos aqui no Instagram, no YouTube, é sempre justificando os porquês. E todos os dias eu recebo mensagem em inbox assim, qual que é o valor ideal de fulano? Qual que é o valor ideal de ciclano? Qual que é o valor de... Gente, valor ideal são importantes, extremamente importantes. Mas acima de qualquer coisa, entender os porquês. Somente entendendo os porquês é que você vai conseguir resolver a questão. Tá certo? Pessoal, como que você pode solucionar isso então? Dominando os exames laboratoriais, de acordo com os valores de referência e acima de qualquer coisa, associando isso com cada disfunção, tá? Se porventura você quer saber mais sobre esse tema, se você gosta desse assunto, eu te convido a me seguir, eu te convido a participar dos meus stories, que eu estou sempre divulgando uma coisinha, associando um caso clínico, mostrando ali algumas coisas dignas de nota. Todo o meu conteúdo é voltado para isso, tá? E se você ainda quiser se aprofundar ainda mais, eu tenho um curso online de exames laboratoriais voltados para a estética. Esse curso não está mais com as inscrições abertas, as inscrições estão fechadas, mas aí no link da minha bio tem um link que vai te direcionar para nosso grupo, nossa lista de espera. Então, se você quiser se aprofundar sobre isso, tiver interesse e quiser participar dessa lista de espera, será muito bem-vindo. Quando nós formos abrir novas turmas para esse curso de exames, se você quiser fazer parte, você vai receber essas informações em primeira mão, tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha agregado de alguma forma, que eu tenha contribuído. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mande em inbox. E é muito bacana quando você é pontual na sua dúvida, porque aí eu consigo ser pontual na resposta, tá? Então, quando eu abro uma caixinha de pergunta, eu abro com a intenção de que você seja específico, onde que você não está entendendo, qual que é a sua dúvida, mas seja objetivo. Responder para mim simplesmente assim, eu não entendi a associação, fica vago. Júlia, o que você quis dizer com isso? Ponto. Aí eu consigo te responder de forma que seja eficaz. E é legal quando vocês participam e respondem aí dessas caixinhas de pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Ou se não, a sua dúvida, a resposta da sua dúvida pode levar a outra pessoa a ter uma outra dúvida. E aí a gente vai discutindo de uma forma legal, tá? Então, se você quiser participar dessas interações que eu sempre faço, seja bem-vindo. Agora que vocês já entenderam o porquê que eu sempre abro caixinhas de pergunta e o porquê que é legal ter essas respostas mais objetivas, participa, deixa seu comentário, manda a sua dúvida, compartilha comigo um caso clínico seu, um caso clínico de um paciente seu, um exame que você gostaria de discutir, tá certo? Que a gente vai
aprofundando isso daí. Pessoal, um beijo no coração. Muito obrigada pela companhia de vocês, por vocês dedicar o tempo de vocês a estar aqui comigo, me escutando, né? Aprendendo, assim a gente vai crescendo junto. E é literalmente crescendo junto, sim. Eu aprendo com a dúvida de vocês, eu aprendo com a pergunta de vocês, eu aprendo ensinando vocês, né? Então, isso é bom para o crescimento de todos, tá certo? Compartilha com o colega, comente com ele para que ele também venha participar, para que a gente aumente aí os profissionais que realmente estejam preocupados em entregar melhores resultados para os pacientes. Beijo no coração, fiquem com Deus. Não esqueça de dormir no escuro, sem som e sem cheiro. E uma boa noite de frio para vocês. Beijo, fica com Deus, gratidão.